Então, o que é que nós vamos fazer neste semestre? Vejam ali, a ementa é muito importante, né? Uma breve descrição daquilo que vai ser o nosso curso. Então, Filosofia Geral 2, Teodiceia. O curso pretende proporcionar ao estudante o nexo entre a ontologia geral, ontologia é a filosofia geral 1, o curso que nós fizemos, o estudo dos entes enquanto entes, e a metafísica especial, que é a filosofia geral, o estudo da causa última da existência dos entes, Deus. Nessa linha, nesta frase, está o ponto, vamos dizer, fundamental aqui, né, do nosso curso. Nós vamos, tendo presente aquilo que já vimos na ontologia geral, que é toda qual era a pergunta, né, que a ontologia faz, né? A pergunta é: o que é isto? Né? O que é isto? Então, nós queremos... tem mais alguns que estão entrando, daí eu tenho que voltar lá para permitir, né? Assim eu fico passando aqui de tela para tela, esperando que vocês possam acompanhar. O curso, então, pretende proporcionar o nexo. Nexo, essa palavra também é importante aqui, né? O nexo. O nexo significa o quê? Essa palavra aqui, né? O nexo. O nexo entre ontologia geral e a metafísica especial. Porque a pergunta era, na ontologia, né, a razão da existência. Alô? Alguém queria fazer uma pergunta? Era? Não. Continua aqui então. A pergunta da ontologia geral era: qual é a razão da existência das coisas? Por isso que na palavra ente é tudo o que existe. Então a pergunta é: qual é a razão da existência? Por que existe? Como sabemos, filosofia é a ciência que estuda as causas e os primeiros princípios. Então, a causa da existência das coisas. E qual foi a conclusão geral? Que tudo o que existe, que começou a existir, significa tem uma causa. E a ontologia, então, considera a existência do mundo, a existência de tudo quanto existe. Por isso, então, o ser em geral, ou os entes, ontologia, a palavra grega, né, ontos, que significa o que tem o ser, né, o que tem o ser, o sujeito que tem o ser. E tudo tem o ser, de maneiras variadas. Por isso, então, a pergunta era: qual é a causa da existência? E se nós olhamos, então, o mundo e consideramos que o próprio mundo
Eu estava dizendo, então, que a ontologia ela tem por finalidade, lembra, aqui, o nosso curso vai procurar mostrar o nexo entre a ontologia e a teodiceia, que é a filosofia geral 2. Então, qual era a pergunta geral, a pergunta fundamental da ontologia? A causa da existência dos entes. E a conclusão era que tudo o que começou a existir tem uma causa. O mundo começou a existir, portanto, tem uma causa. Então o filósofo faz a pergunta: qual é a causa da existência do mundo? Então, por isso ali, ó, metafísica especial, estudo da causa da existência dos entes. Então, a causa última da existência dos entes é Deus. Então é isso que nós vamos estudar. Então, se alguém pergunta para você o que é teodiceia, é o estudo de Deus. E depois, qual é a outra finalidade? Então, vamos estudar Deus. Então, precisamos o quê? O nosso curso oferece uma suficiente exposição histórica e teorética dos principais temas relativos às provas filosóficas da existência de Deus. Significa o quê? Não é evidente a existência de Deus. Então o filósofo quer demonstrar a existência de Deus, quer compreender se existe uma causa primeira. Então, o primeiro grande tema da teodiceia é as provas filosóficas da existência de Deus. E aí, então, entra o caminho. Ali vocês podem ver no conteúdo programático lá, os pontos 4 e 5, argumentos a priori para demonstrar a existência de Deus, argumentos a posteriori para demonstrar a existência de Deus. O que significa isso? Argumento. Argumento é um raciocínio, uma reflexão, né? Uma exposição coerente, né? Lógica, que possa demonstrar, né? Comprovar, por isso provas, né? Mais do que prova, é demonstração. Demonstração lógico-filosófica. Então existem dois caminhos. Um é a priori, significa a partir dos conceitos. Então, se a gente quer entender o conceito Deus, e aí a gente vai demonstrar se no conceito existe um ser que preenche todas aquelas propriedades atribuídas àquele conceito. É um modo, né? Isso se chama, na teodiceia, na filosofia, o chamado ontologismo. A partir, olhando o mundo, você conclui a existência. É um caminho. Depois nós vamos criticar
se este caminho é válido ou não. E aí vocês já podem entender, né, que se tem duas possibilidades, uma delas é mais própria. Então, a segunda parte, os argumentos a posteriori para demonstrar a existência de Deus, é aquilo que nós vimos lá. Por raciocínio, por análise da realidade, o pensamento humano conclui a existência de Deus. Então, a posteriori, analisando os fenômenos existentes, e os fenômenos existentes são, vamos chamar aqui, as demonstrações racionais da existência de Deus, são as chamadas provas clássicas, né? E essas provas clássicas, elas são sintetizadas de modo brilhante, né, por Santo Tomás, que retoma de Aristóteles, de Platão, de Aristóteles, né, do próprio Santo Agostinho, de toda a filosofia anterior a ele, e sintetiza as provas a posteriori para demonstrar a existência de Deus em 5 vias. De novo, não está a minha câmera funcionando? Agora apareceu, senhor. Agora apareceu. Eita, a gente vai aprendendo aqui a lidar com essas coisas aqui. Mas estava, de repente sumiu, agora voltou, né? Então, mas vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Continua então. Continua. Então vejam o que pretende o curso, né? O nosso curso, então, vai estudar a causa última da existência dos entes. Vejam aqui, já nessa definição, está a diferença com filosofia da religião. É uma outra coisa, que também trata de Deus, mas por um outro foco, um outro objeto formal. Nós vamos tratar a causa última da existência dos entes, Deus, mas enquanto causa última dos entes, né? E não como sujeito de adoração. Não vamos estudar os cultos, as maneiras, né, de entrar em contato com a divindade. Tudo isto faz parte da filosofia da religião. O nosso é de um outro ponto de vista, né? Então, vamos estudar, primeiro, demonstrar a existência de Deus. Uma vez que você demonstra a existência de Deus, então existe um ser que é a causa de tudo. Chamamos Deus, né? Que Aristóteles chamou de motor imóvel, analisando o movimento. Isso nós vimos lá na ontologia, né? A passagem da potência ao ato. Então, esta passagem, ela chega a um ponto em que, vamos dizer assim, se tudo está em movimento, em passagem da potência ao ato, pressupõe um ato primeiro. Então, no caso do movimento, um motor primeiro. Ele chama motor imóvel, porque é um motor que não recebe a sua força de outro, mas tem em si mesmo. Então, motor imóvel, né? Depois, o movimento, a causalidade. Então, nós vamos dizer que existe uma causa primeira.
e isso depois são as demonstrações da existência de Deus. Uma vez que você demonstra que existe um ser assim, a pergunta é: qual é a sua natureza? Então vejam lá, a compreensão metafísica da natureza de Deus. Qual é o nome que expressa racionalmente, né, de modo mais completo, este ser que é a causa de tudo? Então é o capítulo 5 6 do nosso programa, o nome mais próprio de Deus, o ser subsistente. É esse nome, esse ipsum subsistens, em latim, né? A expressão de Santo Tomás. O ser subsistente, o próprio ser subsistente. Deus é o ser. As coisas têm o ser, numa certa modalidade. Né? Então, uma vez que nós demonstramos que existe um ser, procuramos compreender a sua natureza. Uma vez que nós dizemos quem é este ser, compreendemos a sua essência, os seus atributos. Então a terceira pergunta é: o que é que ele faz? Então o seu agir. Então o terceiro ponto que a metafísica vai se dedicar é justamente o agir à destra, isto é, que se vê, que se percebe claramente. Então a criação do mundo. Então vejam que na ontologia nós começamos a analisar as coisas existentes e analisando como elas são, o seu surgimento, as suas causas, as suas propriedades, concluímos que elas têm uma causa primeira. Debruçando-nos nesta causa primeira, vamos daí voltar de novo aqui, não é? As coisas são resultado da ação inteligente, deste ser que é a causa primeira. Então, 3 capítulos a Teodiceia tem: provas da existência de Deus, a essência de Deus, a segunda parte, a definição de Deus, e a terceira parte, o agir de Deus, a criação. São 3 grandes capítulos. Outra coisa aqui, a última frase: além da exposição dos diferentes argumentos, são previstas sessões de discussão na forma de seminário, que neste caso, neste semestre, com esta nossa situação, vamos depois conversar para ver se será possível algum tipo de estudo em grupos, né? Estão lembrados daquele seminário que fizemos, né? E que teve assim um bom resultado, né? A apresentação para poder compreender as coisas, né? Agora vamos ver como é que vai ser, porque sendo praticamente todo o semestre online, não sei como é que poderemos organizar, mas vamos depois pensar mais concretamente como fazer. Em todo caso, era a possibilidade, né, de que não seja um curso só expositivo, só eu falando, né, e vocês apenas acompanhando, né? Então queremos ver depois. Voltando aqui no conteúdo, veja ali, ó. O problema filosófico de Deus significa esta colocação geral da disciplina Filosofia Geral 2 no contexto da filosofia como um todo. Então, por isso, a colocação epistemológica da teologia filosófica. Essa também é uma outra denominação, né? Nós podemos dizer que nós estamos fazendo Filosofia Geral 2
dois pontos, que tem esses nomes. Teodiceia, então, discurso sobre Deus. Podemos dizer que nós estamos fazendo teologia filosófica, porque o argumento é Deus e do ponto de vista o objeto formal com os argumentos da razão. Poderia ser também invertido aqui, poderia ser filosofia teológica. É sempre entendendo que é o argumento Deus, por isso lá o problema filosófico significa o argumento filosófico de Deus hoje. Esse é o específico da teologia aqui da filosofia que vamos fazer, né? Depois, agnosticismo e ateísmo são posições mentais, é a mente humana diante do assunto Deus. Vamos entrar depois, mas eu já posso dizer uma primeira palavra sobre isto, né? Nós não vamos estudar o fenômeno ateísmo na história, né? Não entra aqui, entraria mais em filosofia da religião. Mas vejam, quais são as posições mentais ou racionais que um ser humano pode ter diante de Deus, diante do assunto Deus. A posição de agnosticismo, agnóstico, é aquele que suspende o juízo, o julgamento, porque não nega a existência de Deus, mas não acha argumentos para falar a favor ou contra. Então o agnóstico se abstém de fazer um julgamento sobre Deus. Então o agnóstico, ao contrário do ateu, o ateísmo é uma profissão. Veja, o ateu, ele afirma a não existência de Deus, que é diferente de, vamos chamar assim, aquilo que nós comentamos hoje, indiferentismo religioso. Existe também isso, que é uma espécie de agnosticismo. Você deixa de lado o assunto. Então também nós vamos entrar nesta parte. Depois, concluindo, voltando aqui na sequência, o ponto 7, as características de Deus. Se nós admitimos, todos nós esperamos chegar lá com essa comprovação, da existência de Deus, então queremos conhecer as suas propriedades ou atributos de Deus. Então, simplicidade, unidade, inteligibilidade, bondade absoluta, infinitude, imutabilidade, eternidade, imensidão, são os atributos, as características da realidade divina. Então, o que significa simplicidade em Deus, ou de Deus? Unidade, inteligibilidade. Cada um desses nomes trata de uma propriedade, de um aspecto. E ali, então, nós vamos nos debruçar para compreender a ação de Deus. Depois, Deus Criador, Deus Amor, entre aspas, é uma expressão para dizer Deus, por amor, toma a iniciativa da criação, Criador e Providente.
Então, a inteligência, a vontade, a onipotência divina. Então, o que é a criação? O resultado, a ação externa de Deus. Tá? Então, basicamente, são esses os argumentos que nós teremos. Vejam lá um pouquinho agora a bibliografia. Vocês encontrarão depois por escrito, já tem aí no tema de vocês. Né? Esse livro aqui, a bibliografia básica de Batista Mondin, Quem é Deus? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não está nesse momento aqui na minha biblioteca, está na outra sala. Então nós temos esse aqui. Quem é Deus? É um manual básico. Depois temos ali de Cornélio Fábio, Deus, simplesmente, a impossível Teodiceia, vou ter que buscar na outra parte, na outra biblioteca, os livros. Né? Depois, bibliografia complementar, veja lá, Aristóteles, Metafísica, Tomás de Aquino, a Suma Teológica, Deus no Pensamento Filosófico, é uma coletânea dos pensadores, sobretudo do século XX, não, o outro livro, Deus na Filosofia do século XX, de Giorgio Penso e Rosino Ghibellini, e depois um dicionário de filosofia, sempre é necessário para consultar a precisão dos termos, né? A definição correta dos termos. Né? Então vejam, basicamente, esta é a proposta do nosso curso. Né? Tá bom? Vou tirar aqui a apresentação e se vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar ou comentar, com toda a liberdade. Alguém quer perguntar? Alguém quer comentar? É só ligar o microfone. Me escuta? Sim, Jean, estou escutando, diga. Sim, qual é a grande diferença assim, que a gente pode apontar entre o estudo da teologia e o estudo da teodiceia? Então veja, isso. A teologia, quando nós vamos fazer teologia, porque vamos falar de Deus. Agora, qual é o objeto formal? Nós vamos falar de Deus na filosofia somente com os argumentos racionais. A teologia leva em consideração a revelação de Deus. Então a Bíblia é o grande ponto, fundamental no estudo da teologia. Leva em consideração os livros sagrados. Na filosofia, não. Nós só vamos falar de Deus com aquilo que a razão humana é capaz de alcançar. Então, olhando assim, para dizer em comparação, é bem pouco aquilo que a razão humana consegue de Deus, consegue dizer de Deus. Claro que a teologia que leva em consideração a revelação tem muito mais, é um outro nível, entendeu? A diferença é essa, sem os argumentos da fé. Mais alguém? Se tiver que fazer um encontro online aqui, você já vai mandar algum material específico, porque no início você disse que ia alternar na nossa pedagogia. Isso, ainda estou pensando, talvez agora na próxima sexta-feira,
podemos ter ainda, se vai bem para vocês, mas vocês têm esse horário para isso, né? Eu pensei na próxima sexta-feira, eu vou fazer, então, hoje era só assim, essa introdução, apresentação do curso, mas agora na introdução do curso, o problema Deus, né, que é o primeiro ponto lá, o problema filosófico, uma introdução. Aí sim, eu vou fazer aqui uma exposição, esperando que seja clara, assim, né, entrar propriamente no curso. Depois sim, daí na distribuição para frente, vamos ver se a gente vai alternando, ou pode ser as duas coisas, porque eu não sei como é que é bom para vocês. Seria melhor que tenha aulas regulares assim, toda quarta e sexta uma exposição minha, ou é melhor alternadamente? Como é que vocês preferem? Ou talvez, porque como é online, nós teríamos teoricamente, né, até inclusive na última reunião, depois da missa ali da abertura, nós nos reunimos lá com a direção, e um dos pontos que se questionou foi que algumas casas de formação pediram que as aulas começassem não 7h30, mas 7h45, ou até às 8 horas. Então, Padre Vladian está estudando lá uma possibilidade, vai consultar os formadores, talvez vai começar às 7h45, mas ainda não está, não sei se já foi anunciado, né? Acho que ainda não. Então, vamos aguardar um pouquinho. De qualquer forma, nós poderíamos sempre talvez fazer nas quartas-feiras uma primeira hora, 45 minutos, talvez, de exposição. Eu já indico os textos, eu vou fornecer uma apostila, né, que tenha já porque vocês já possam ter em mãos, né, ou gradualmente, né, vou passando os textos para que vocês possam ir acompanhando o nosso curso, né? E assim, depois, vamos vendo no decorrer aí como é que a gente pode fazer, para que não seja só exposição, mas que também a gente vai encontrar uma forma de interação entre vocês, em grupos, ou não sei ainda, vamos ver como é que vai ser essa possibilidade, ou nas casas, onde temos um grupinho de vocês, né, que estão juntos, então poderemos talvez formar alguma coisa, veremos. O Gabriel disse, acho que assim é bom, que assim vai bem, né? Continuar as aulas. É bom, professor, continuar as aulas online, a cada vez que eu postar uma apostila, dar uma semana para a gente estudar, então a cada quarta-feira a gente debater, e o senhor fazer a explicação das apostilas que eu posto. Ah, isso. Que vocês recebam o texto antes, né? Ótimo, essa é uma boa ideia. Eu entregar o texto e depois a gente na aula aqui só conversa, tirando dúvida, esclarecendo alguma coisa. Boa ideia. Então, caríssimos, assim terminamos essa nossa primeira introdução. Eu quero desejar uma vez mais um bom semestre para todos vocês, né? O conteúdo programático, eu coloquei no grupo aqui essa página que vocês viram, né? Vocês já viram lá no grupo de vocês? Já está lá. Também vai ficar no site, né? E eu vou mandar depois a apostila, né? Vamos dizer, onde tem todo o texto propriamente, né? Dos argumentos que nós vamos tratar no decorrer, né? Olha, uma coisa que eu sempre recomendo no início do curso, que vocês já me ouviram quando tivemos a introdução lá, é muito importante vocês logo vão lá nas bibliotecas de vocês e escolham um livro, um manual,
ou um livro do assunto de Teodiceia. Pode ser um desses que estão aqui, mas existem tantos outros que eu não citei e que talvez vocês tenham nas bibliotecas de vocês. Livros clássicos, né, que tratam todos os assuntos. Né? Por exemplo, o Batista Mondin, ele trata, não profundamente todos os assuntos, mas ele coloca todos os assuntos que entram na disciplina. Tem outros livros que tratam com mais profundidade alguns capítulos, alguns pontos da Teodiceia ou de qualquer outro argumento. As duas coisas são necessárias. Então, o que eu recomendo para vocês, num primeiro momento, a leitura de um livro do assunto, porque assim você tem uma visão geral. Uma vez que você tem a visão, você vai depois aprofundando um ou outro aspecto. Né? Isso é importante. Então, escolham um livro que vocês vão, do assunto, para que vocês possam também ler durante estes meses aqui de nossas aulas. Então, uma saudação a todos. Ou alguém ainda tem alguma pergunta? Que Deus nos abençoe na caminhada. Boa continuação de estudos para vocês. Até sexta-feira, 8 horas em ponto. Tá bom? Combinado. Até sexta, professor. Tchau. Tudo de bom para vocês. Boa continuação. Tchau, 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 tchau. Boa continuação de aulas de estudo. Vocês têm outras aulas agora online? Nós sabemos. Tá bom, tudo de bom. Então, encerrando aqui. Tchau.